Fala pessoal, nessa aula a gente começa então a aprender CSS, tá? Então esse é um curso de HTML e CSS gratuito, link da playlist completa tá aí na descrição. Mas voltando aqui ao nosso assunto, a gente vai começar a aprender CSS. Então eu vou falar em duas aulas, nessa e na próxima aula a gente vai falar sobre os seletores básicos do CSS. Mas presta bastante atenção nessa palavrinha que eu tô falando aqui. Básico não quer dizer que não tenha muito conteúdo nessa aula. Talvez essa aula aqui seja aproveitada até por desenvolvedores experientes, que já conhecem os seletores CSS, porque é um conteúdo super denso. Você vai ver que talvez por minuto dessa aula você vai aprender uma coisa. Então se eu tiver, sei lá, 30 minutos de aula, são 30 coisas diferentes. Eu acho que tem mais coisa. Modéstia à parte nessa aula, mas presta bastante atenção nessa aula, porque agora a gente começa a aprender os seletores, tá? Como eu te falei, são os seletores mais básicos, porque eu vou separar outras aulas pra gente falar de outros seletores. Mas, como eu te expliquei, é um conteúdo bem denso, tá? O link da playlist completa, do curso completo, tá aí na descrição. Se você quiser voltar para aulas anteriores, você pode acessar esse link. Se você estivesse vendo esse vídeo depois que eu já terminei de publicar todas as aulas, você vai ver que vão ter mais ou menos 50 aulas. Se você estiver pegando esse conteúdo junto com o que eu tô postando, essa aula eu acho que é a aula 15. 14, 15, não me lembro. Mas, sem mais delongas, vamos embora para esse conteúdo aí, pra gente já começar a aprender o CSS aqui. A gente já viu alguns, mas a gente vai rever eles e ver algumas coisinhas a mais, beleza? Então, um dos seletores que eu posso utilizar, vou até apagar isso aqui, meu CSS já está linkado aqui, então vou escrever aqui nesse CSS aqui. Um dos seletores que eu posso utilizar, o primeiro deles que eu vou te falar, é o seletor all, né? Tudo. Você seleciona todos os elementos da página fazendo isso aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, border, 1 pixel, solid, red, todos os elementos da página vão ter a borda aqui no caso. Então, até pegou alguma borda aqui, alguma coisa, ó, deixa eu ver qual que é o elemento, ó. E essa borda aqui tá no body, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, todos os elementos da página vão ter uma borda. Ela tem aqui também um margem aqui, mais alguma coisa, mas isso aqui veio por padrão. Então, o que a gente costuma fazer com esse seletor aqui, que é o all, né? Tudo. A gente costuma zerar o CSS. Zerar, que a gente fala, é geralmente, nem sempre, eu vou te mostrar um negócio aqui já já, a gente coloca margem 0, padding 0, beleza? Isso quer dizer que eu não quero que nenhum elemento tenha mais a margem que vem por padrão e o display que vem por padrão. A gente faz isso porque se a gente não fizer isso, em todo elemento que a gente for escrever, a gente vai ter que colocar essas propriedades aqui, ou quase todos, pelo menos os que têm alguma propriedade, a gente vai ter que zerar isso aqui. Beleza? Então, a gente já faz isso aqui em todos os elementos para não ter que fazer isso aqui manualmente depois. Beleza? Então, esse é um dos seletores que a gente tem. O outro seletor, o próximo seletor que a gente já viu também, é o de classe, né, no caso. E vamos olhar primeiro o de tag aqui, só para a gente já tirar isso do caminho. A gente pode, se a gente quiser, utilizar os seletores de classe. Então, se eu tenho classes aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um monte de coisa, ó, uma div, depois eu vou colocar uma section, depois dentro da section um h1, depois eu vou colocar um lorem y aqui e vou colocar um p com lorem y. E aí, deixa eu voltar aqui no comecinho, colocar ele para quebrar a linha, aqui para mim um atalho é Alt Z para quebrar a linha aqui, eu não sei se é o mesmo em todos os sistemas. E aí eu salvando aqui, vou dar um zoom aqui na página, beleza. Então, a gente pode selecionar por tag. Como que eu seleciono por tag? Por exemplo, a maneira mais fácil de eu selecionar por tag é só pegar o nome da tag. Então, se eu quiser, eu posso selecionar os parágrafos aqui. E esse seletor de tag seleciona todos os parágrafos. Inclusive, eu vou colocar mais ali para você ver. E posso colocar que eles vão ter color dark blue, por exemplo. Então, a cor aqui do meu parágrafo, isso aqui fica difícil de ver, deixa eu colocar um red aqui pra gente ver. Beleza, então a cor do meu parágrafo ficou red, né, no caso, vermelho. Mas eu posso também, deixa eu colocar mais um, só para você ver que isso é aplicado a todos os parágrafos do documento. Então, vou colocar uns 3 parágrafos aqui, ó. Você vai ver que todos eles estão com a cor vermelhinha aqui. Então, eu posso também fazer seleções mais específicas. Então, por exemplo, eu posso falar que eu quero alguma coisa bem específica assim, ó. Ó, presta atenção aqui na hierarquia das tags. Eu tenho o body, tenho a div,
tenho section, tenho H1 e tenho o P aqui no caso, né? Se você prestar atenção aqui, a hierarquia aqui, body é pai de div, que é pai de section, que é pai de a section aqui é pai de H1 e do P, no caso. Então, o H1 e o P são irmãos. Então, isso é importante saber, porque a gente também tem seletores de irmãos, tá? Então, vou colocar aqui para você ver, ó, uma seleção bem específica. Eu vou pegar o body, a div, a section e o P. Então, eu posso fazer essa seleção assim, ó. Deixa eu copiar e colar. E aí, essa seleção é chamada de seleção de descendente, aqui, se eu não me engano. E a gente faz assim, ó. Por exemplo, eu quero o body. Beleza, peguei o body. Se eu quiser pegar mais um descendente do body, eu posso pegar a div aqui primeiro, que é essa primeira div. Então, aqui eu tô falando toda div que está dentro do body, beleza? Mas eu posso continuar selecionando aqui, ó, section. Então, agora eu já estou falando diferente, ó, section. Agora eu já estou falando toda section que está dentro de uma div que está dentro do body, beleza? Então, na verdade, quem que eu estou selecionando aqui é a section, beleza? E aí, dentro da section, eu posso pegar um P. É assim que está lá, né, no caso. Deixa eu olhar aqui. É assim. Então, estou selecionando dessa maneira aqui, ó. O body, a div, a section e o P que está dentro da section aqui. Então, essa seleção de dependentes aqui, no caso, ó, ela é feita através de um espaço e quem é selecionado é o último elemento que a gente colocar aqui, beleza? Então, por exemplo, se por algum motivo eu tiver algum parágrafo aqui que pode estar, por exemplo, dentro da div, mas não está dentro da section. Esse parágrafo não é selecionado. Por exemplo, se eu colocar um parágrafo aqui, você vê que ele está dentro da div diretamente e não dentro da section. Então, ele aqui, no caso, ó, não é selecionado. Vamos dar uma olhada aqui por que ele foi selecionado. Porque, por conta desse P aqui, ó. Então, tá vendo? Ó, a gente tem que ficar ligado com essas coisas aqui. O meu P foi selecionado porque eu esqueci uma classe aqui. Então, eu vou só comentar aqui. Comentários no CSS são dessa maneira aqui, que é barra, uma estrelinha e para fechar é o invertido aqui. Você pode comentar. No Visual Studio Code, você pode selecionar e dar um Ctrl barra para comentar ou descomentar. Beleza? Então, agora sim, você está vendo que o P que está dentro da div não foi selecionado porque a gente utilizou essa seleção de dependentes aqui na section aqui, beleza? Eu posso também, se eu quiser, aplicar mais de uma coisa mais de uma vez. Então, por exemplo, suponha que eu queira também aplicar tudo que está no H1 aqui, ó, porque você está vendo aqui, ó, que esse H1 ele também está na mesma hierarquia aqui do P. Então, se eu quisesse fazer uma outra seleção e aplicar também esse estilo aqui no H1, eu posso utilizar a vírgula e selecionar mais uma coisa, ó. Vou colocar o P, vou pôr uma vírgula, e aí, por padrão, eu gosto de quebrar a linha assim, ó, para deixar uma regra em cima da outra aqui. Então, essa é uma seleção de cima aqui, e essa de baixo aqui é outra seleção. Então, eu posso também selecionar aqui o H1 junto. Então, você vai ver que a mesma coisa que eu estou aplicando no P, eu também estou aplicando no H1. Isso ajuda a gente demais quando a gente está fazendo seleções aqui, aplicando coisas em vários elementos, beleza? Para simplificar a vida, eu poderia também fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui, colocar H1,P. Beleza? E daí você vê que agora isso já foi aplicado aqui no meu P, mas se eu tivesse um H1 aqui, ó, fora aqui no caso, porque agora eu não estou trabalhando mais com descendentes, aqui no body, por exemplo, ó, você vai ver que isso vai também ser aplicado no meu H1 aqui. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. E aí, deixa eu voltar aqui, ó, e colocar essa cor aqui, purple, por exemplo. E aí, para você ver que essa regra aqui de cima está sendo aplicada nesses elementos aqui, ó. E essa outra regra que eu coloquei aqui, bem específica, ela está sendo aplicada nos elementos que estão dentro da onde eu fiz a seleção, beleza? Então, na verdade, isso aqui é bem simples. E isso aqui, toda essa vírgula ou essa descendência aqui no caso, eu posso usar com ID e com classes também. Beleza? Então, aqui a gente está fazendo diretamente com as tags, mas eu posso utilizar com ID e com classes. A gente já vai ver isso aqui. Mas uma coisa que eu quero já te informar é que no Visual Studio Code você pode
passar o mouse na onde você está selecionando. Ó, por exemplo, eu passo o mouse aqui, ó, ele já me fala qual que é a tag que eu estou selecionando e qual que é a especificidade dessa seleção. Então, a gente vai estudar em outra aula a especificidade, porque vai ser um pouquinho mais complexo, mas aqui também você consegue ver isso. Então, passando o mouse aqui, eu sei o que eu estou selecionando, passando o mouse aqui, ó, ele está falando, ó, qualquer elemento com especificidade. Eita, palavra difícil. Especificidade 0. Aqui, ó, ele já me fala a hierarquia, ó. Eu tenho que ter um body, pode ter qualquer coisa dentro do body, mas tem que ter uma div, pode ter qualquer coisa dentro da div, tem que ter uma section, pode ter qualquer coisa dentro da section, e aí sim vem o meu P. Então é isso aqui que eu estou selecionando. Beleza? Aqui a mesma coisa, só que agora é um H1, beleza? Então, isso aqui, ó, se você quiser ir anotando aí, eu espero que você esteja fazendo isso, essas anotações, ou escrevendo e testando para você ver o que está sendo aplicado. Eu vou tirar isso aqui para a gente já fazer outro tipo de seleção. Então, uma coisa também importante. A gente aprendeu a fazer seleções de classes, ou colocar atributos de classe dentro do nosso elemento. Então, vamos pegar esse aqui, ó, criar aqui, por exemplo, um H1. E aí, sempre que eu criar um elemento e eu quero selecionar ele por CSS, se eu não estiver fazendo só um reset de CSS, é super interessante que eu utilize classes, tá? Porque é muito melhor você ter classes para você selecionar do que você ficar selecionando tags, por exemplo. Porque pode ser que você aplique uma coisa numa tag e aí toda vez que você for usar ela dentro da página, você vai ter sempre aquele mesmo estilo, beleza? Então é melhor você falar, eu quero colocar uma classe aqui falando que isso aqui é um heading, beleza? E aí, vou colocar um lorem y aqui para a gente ver como a gente seleciona por classe aqui. Então, para eu selecionar por classe, é a mesma ideia, tá? Se eu quiser pegar a classe, eu coloquei, como que eu coloquei ali? Foi heading. Então, se eu quiser selecionar heading e colocar um color red na minha heading, você vê que isso aqui pega e funciona normalzinho, beleza? E aí aqui, nesse caso, quando eu tenho classes bem específicas, de seções bem específicas dentro do meu código, eu posso inclusive reutilizar isso. Por exemplo, suponha que eu queira um outro título que não tem nada a ver com esse aqui, mas que não tem essa classe. Você vê que isso aqui não vai ser aplicado naquele título. É meio óbvio isso, mas a gente tem que falar, né? Isso aqui não vai ser aplicado naquele título. Mas suponha que eu tenha um P, que não tem nada a ver com isso, com a história aqui no caso, mas eu queira que o P também tenha a cor vermelha lá. Então eu posso reutilizar a classe heading. Apesar de, nesse momento, ela ter ficado com um nome estranho, porque eu estou falando que é heading e estou colocando essa classe num P, eu poderia chamar essa classe aqui de color red, por exemplo. E aí eu posso aplicar ela em tudo que eu quiser, color red. Então eu quero isso aqui, color red, isso aqui com color red, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar uma classe, como se fosse uma classe pai, né, nos elementos que a gente quiser, para a gente, a partir dessa classe, selecionar os elementos que estão dentro dessa classe. Então, por exemplo, suponha que eu tenha aqui uma div que seja um class main content, por exemplo. Então eu tenho aqui o conteúdo principal da página, um exemplo. E aí dentro aqui eu tenho várias coisas. Eu tenho um parágrafo com lorem, eu tenho um H2, várias coisas aqui dentro. Lorem também, só pra gente ver. E aí, ó, você vê que aquela classe ali, ó, ela tá fazendo somente o papel dela no lugar específico que eu apliquei. Eu não apliquei em outros locais, então eu não afeto outros locais da página. Então é mais interessante eu trabalhar assim. Mas suponha que eu queira falar, olha, para todo o H2 que tiver dentro dessa div, desse pai aqui no caso, que tem essa classe específica, eu quero colocar alguma coisa, eu quero já deixar pronto com itálico. Eu posso fazer assim também. Ó. Então eu posso pegar essa classe aqui e aí falar que para todo H2 que está lá dentro, eu quero font style italic, beleza? Aí, ó, você vê que isso aqui é aplicado aqui, mas somente nos filhos dessa classe aqui, main container, no caso. Inclusive, o VS Code te mostra, para todo elemento que tiver uma classe main container, você está selecionando esse H2 aqui, beleza? E se eu tivesse outra div, ou se eu não tivesse essa classe aqui, ó, caso, ó, vou duplicar isso aqui só para a gente ver, e vou tirar essa classe aqui, ó, você vai ver que isso não é aplicado nesse outro H2 aqui, ó. Mesmo sendo uma div, tendo a mesma estrutura, não tem essa classe aqui, eu não
vou conseguir fazer essa seleção. Inclusive, eu também posso selecionar classe dentro de classe. Eu vou tirar isso aqui, que foi só de exemplo. Já está bagunçando aqui minha página. Ó. Vou tirar também essa parte de cima aqui. Eu também posso fazer isso com classes. Então, por exemplo, eu fiz com a classe e uma tag. Eu posso fazer com uma classe e outra classe, ou uma classe, um ID, ou um ID e uma classe. Essa combinação aqui pode ser qualquer uma que você quiser, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, class heading. E aí eu quero falar para toda classe heading que tiver dentro de main container tem a cor vermelha. Então eu posso vir aqui e falar assim, ó. Aliás, vou deixar a fonte itálica aqui só pra gente ver. Depois, vamos mudar a cor também. Eu posso fazer assim, ó. E aí, ao invés de usar a tag, eu tô falando que eu quero essa classe. Então, se você observar, ó, aqui no Visual Studio Code, ele vai falar, ó, o elemento tem que ter a classe main container, só que dentro desse elemento que tem a classe main container, tem que ter um outro elemento que tem a classe heading. E é esse elemento que vai ser selecionado. Então, posso colocar aqui pra gente ver, ó, color red, beleza? E aí, eu posso continuar fazendo isso. Se dentro dessa aqui eu tivesse outra coisa, ó, eu poderia colocar outra coisa aqui. E aí, vai sumir aqui, porque não é assim que está a nossa estrutura, mas você vai ver que o Visual Studio Code te fala, para dentro de um elemento que tem a classe main container, tem que existir um outro elemento que tem a classe heading, e aí você vai selecionar o elemento que tiver a classe outra cor, beleza? É basicamente assim que funciona. Outra coisa também que a gente pode fazer é ser específico quanto ao elemento que a gente está selecionando. Então, por exemplo, suponha que eu tenha vários headings aqui dentro. Eu tenho um H1, um H2 e um H3 aqui, todos com a classe heading. Você está vendo que todos eles estão com a cor vermelha e a fonte itálica porque eles têm a classe heading. Então, bateu com isso aqui que a gente fez de seleção, que seria um elemento que está dentro de main container que tem a classe heading. Mas eu posso também falar que eu quero especificamente um elemento. Por exemplo, eu posso colocar aqui antes do ponto da classe que eu quero selecionar, eu quero especificamente um H2. Então agora eu estou falando aqui, ó, o seguinte, ó, o elemento tem que estar dentro de uma classe main container, mas tem que ser um H2 que tenha a classe heading. Não pode ser nenhum outro elemento. Então agora só ficou o H2. Ou seja, eu estou sendo super específico aqui. E uma outra coisa também que eu posso fazer, a mesma coisa aqui na verdade, é especificar esse elemento aqui. Então, eu posso falar que é esse elemento que tem essa classe aqui. E aí, se a gente colocar ele aqui, ó, div.mainContainer, main content, que tem um descendente, que é um H2, que tem a classe heading. Beleza? E daí, se você observar, eu continuo selecionando aqui. Mas se eu mudasse essa div para uma section, por exemplo, já não vai ter a seleção mais, já não vai ocorrer a seleção mais, porque esse elemento não é uma div que tem a classe main content, que tem um H2, que tem heading aqui, beleza? Então esse aqui é o seletor de descendente aqui no caso, e você pode continuar fazendo seleções o tanto que você quiser para ir afundando, como a gente fez anteriormente. Ó, aqui, ó, deixa eu te mostrar para você ver, ó, eu posso combinar essas coisas. Deixa eu voltar aqui para a div, ó. Posso falar que eu quero um elemento que está dentro do body, que é uma div que tem a classe main content, que é um H2 que tem a classe heading. Então, para eu falar isso que eu te falei aqui, eu falo somente body aqui no caso, né? Body, e aí dentro do body tem uma div que tem a classe main content, que tem um H2 que tem a classe heading, beleza? Outra coisa também, eu posso colocar classe no body também. Então, posso colocar, às vezes eu posso com o JavaScript colocar uma classe no body falando que existe algum erro na página, por exemplo. Então, essa classe aqui do body só vai indicar, só vai servir aqui, na verdade, eu posso utilizar ela para eu selecionar alguma coisa, mas ela só vai servir para indicar que eu posso fazer alguns elementos dentro da página se comportarem de maneira diferente. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, ó, que toda vez que no body existir uma classe error, aí faz essa seleção. Mas se com JavaScript eu for lá e remover essa classe error aqui, ó, fazer isso aqui, você vê que a seleção não ocorre mais, beleza? Então, só de colocar a classe no body, eu faço um outro elemento dentro do body se comportar a partir da seleção de CSS que eu fiz aqui, beleza? Outra coisa também que eu posso fazer com esse descendente aqui é falar o seguinte, ó, que é muito similar a esse aqui, mas é diferente. Imagine que eu queira fazer uma seleção aqui no caso,
eu vou mudar aqui porque já tá ficando grande demais isso aqui. Então vou voltar aqui e vou falar assim, ó. Vou colocar aqui uma div só, aliás, pode ser só o meu P aqui no caso, ó. Deixa eu tirar isso aqui, tirar esses parágrafos por enquanto e vou deixar só o meu P aqui. Imagine que eu queira selecionar esse Vamos mudar para div que eu acho que vai ser melhor para te explicar. Deixa eu colocar uma div e aí eu vou colocar uma outra div aqui e vou chamar assim, ó. Essa div aqui vai ser pai e essa outra div aqui vai ser filha, beleza? Então eu tenho uma div que é pai e dentro dessa div pai eu tenho uma div filha aqui. Imagina que eu queira selecionar essa div aqui que tem classe, por exemplo, de pai. Então para eu selecionar isso aqui, você provavelmente já sabe aí no caso, né? É só .pai. E aí no pai eu vou colocar um background, eu vou colocar color que vai ficar mais fácil da gente entender. Então color red. Então, no pai, eu tenho color red, mas isso foi aplicado na filha. E o que ocorreu aqui, na verdade, foi herança, tá? Então, se você observar aqui, ó, deixa eu pegar aqui para você ver. Se você olhar aqui ó, no console aqui do Chrome, ele mudou aqui. Você vê que aqui, ó, tem uma regra aqui que foi aplicada, ó, se eu selecionar o pai, por exemplo. O pai tem a cor color red aqui no caso, beleza? Mas se eu selecionar a filha, você vê que nela aqui só tá pegando aquele estilo que a gente aplicou padrão em todos os elementos. Não tem mais nada. Esse aqui, ó, é o padrão que vem do navegador, que é o display block. Mas aqui embaixo tem um herdado, tá em inglês no caso, mas está escrito herdado de div.py, color red. Por quê? Porque essa foi a configuração padrão que o navegador colocou pra gente. Então, se a gente observar o que foi computado aqui, na verdade, do navegador, a gente não vai conseguir ver isso aqui, né? Eu achei que ia mostrar aqui o que foi computado, mas na verdade não foi computado a cor ao invés da propriedade. Mas o que aconteceu aqui foi isso aqui, ó. Toda div provavelmente está assim na configuração padrão do navegador. Color inherit, beleza? Isso aqui é o que faz as divs herdarem, aqui no caso, uma cor da outra aqui. Mas se eu quiser colocar, por exemplo, para ter a cor inicial que tinha sempre, você vê que agora a filha não herda mais a cor que veio do pai, beleza? Então eu só coloquei isso aqui porque às vezes eu vou tentar te explicar um negócio aqui e você não vai conseguir entender porque vai aplicar em todos. Então aqui eu só apliquei a cor no pai, beleza? E a div filha não herdou essa cor aqui. Só que, deixa eu colocar uma classe aqui, ó. Filha. Só que tem uma outra maneira de eu selecionar. Agora eu vou fazer invertido. Eu vou selecionar a filha. Então, para eu selecionar a filha, eu posso fazer uma seleção de dependente. Então, pai, ponto, filha. E essa seleção de dependente, aqui no caso, você está vendo aqui que mudou. Essa seleção de dependente, no caso aqui, ela é feita a partir de um espaço. Então, eu dou um espaço aqui de um seletor para outro, eu faço a seleção de dependente. Mas tem uma outra coisa que eu posso fazer, é deixar colado assim, ó. Então, se eu deixar as duas classes coladas aqui, você vê que eu não aplico em nenhum elemento aqui, essa seleção que eu fiz. Por que isso ocorreu? Porque, na verdade, isso aqui também tem um significado. Isso aqui significa que esse elemento que eu estou selecionando tem que ter a classe pai e filha, beleza? Então, se eu observar, ó, eu tenho um elemento que tem que ter duas classes, pai e filha. Pode ter várias outras, mas tem que ter especificamente essas duas. Então, nesse caso, essa seleção só iria ocorrer se a filha também tivesse a classe pai, beleza? Aí agora ela é selecionada porque ela tem as duas classes. Poderia ter outra, poderia ter qualquer coisa aqui, mas tem que ter especificamente pai e filha nessas duas. Isso é a seleção colada aqui. Se eu separo, aí isso já significa outra coisa. Significa que é uma filha que está dentro do pai, beleza? E aí, ainda seguindo nessa pegada, eu tenho o seletor de filhos diretos também. Então, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho pai e uma filha. Essa filha aqui, essa classe aqui, ela é filha direta dessa classe pai, né, no caso, porque ela está diretamente dentro. Mas aqui no caso, ó, eu poderia ter uma outra div que também tem essas mesmas classes aqui, por exemplo, ó, do mesmíssimo jeito, e eu vou colocar filha da filha, só para você entender. Ó. Então eu tenho um pai, uma filha
e uma filha da filha aqui no caso, né? E aí, o que acontece aqui? Olha que interessante. Eu posso falar que eu quero selecionar a filha, no caso aqui, mas não as filhas da filha, entendeu? Eu posso selecionar diretamente somente o que for filho desse pai aqui. Então, deixa eu duplicar isso aqui só pra gente ter mais de uma, pra gente conseguir ver aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho... Vou colocar a filha da filha 1, só pra não ficar difícil de entender. E aí, ó, aqui eu tenho... a gente pode até ver isso hierarquicamente aqui no caso. Eu posso colocar, por exemplo, margin. E aí, nesse margin left, por exemplo, 10 pixels. E aí, aquilo ali vai ficar meio que indentado aqui no caso, né? Então, vamos colocar mais? Pode ser uns 20 pixels. Vai ficar indentado aqui. Então, agora eu tenho pai. E aí, eu consigo ver a hierarquia aqui no navegador mesmo. Eu tenho pai, filha 1, filha da filha... E aí, filha 2, né, no caso que seria. E aí eu quero fazer a seleção dessas filhas aqui, ó. Essas duas filhas aqui, beleza? E não as filhas delas aqui. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui e falo que eu quero o pai e a filha aqui no caso, ó. Beleza? E daí, ó, se a gente observar, ó, você vê que pegou em filha da filha aqui, né? Vamos observar por quê. Eu tenho classe pai aqui nessas aqui. Ah, eu coloquei pai aqui, então eu tenho que tirar aqui, não posso esquecer disso. E aí, sim, essa outra aqui, nessa outra aqui também ficou. Então, vamos tirar aqui. Beleza. Agora sim, ó, tá vendo que eu tô selecionando a filha direta do pai, utilizando esse seletor, que é o sinal de maior que aqui, beleza? Isso aqui não faz diferença estar colado, tá? Pode estar colado ou pode estar separado, tanto faz. Mas para ficar mais fácil de ler, eu deixo separado. Se eu mandar ele formatar o meu CSS, ele cola de novo aqui, tá vendo? Então, tanto faz, na verdade, o jeito que você utilizar. Então, esse seletor aqui, ele chama Child Selector, beleza? Esse sinal de maior que aqui, ele fala que tem que ser, deixa eu ver se o VS Code mostra aqui, ó. Tem que ser um filho desse elemento que está dentro desse elemento aqui diretamente. Você vê que não tem aqueles 3 pontinhos, né, que a gente tinha anteriormente, ó. Aqui a gente tem uns 3 pontinhos falando que pode ter qualquer coisa aqui, né? Aqui não, aqui tá falando, ó. Tem que ser um filho direto desse pai aqui, beleza? Esse é o seletor de filho. E eu poderia continuar selecionando. Por exemplo, se eu quero selecionar pai, no caso, eu quero selecionar, na verdade, a filha da filha aqui. Mas para eu selecionar isso, eu quero fazer uma hierarquia grande. Eu posso falar que eu quero um pai que tem uma filha, que aí essa filha tem outra filha. Então, nesse caso, eu vou selecionar somente a filha da filha. Para eu fazer isso, eu faço... filha, beleza? O que eu estou dizendo com isso? Eu quero um pai que tem diretamente no pai uma filha, que tem diretamente na filha outra filha, beleza? Isso não vai funcionar se eu tiver alguma coisa no meio do caminho. Então, por exemplo, se em algum lugar, suponha que aqui em filha da filha, eu tenha um span que seja aqui, ó, no meio do caminho, você vê que essa filha aqui, ó, que eu coloquei em volta do span, já não é mais filha direta dessa filha. Quem é filha direta dessa filha aqui é o span. E aí a filha do span é essa div aqui que eu estava selecionando antes, agora passou a ser filha do span. Então isso só ia funcionar se eu colocasse aqui no meio do caminho. Por exemplo, agora eu estou selecionando essa, né? E aí eu quero essa. Aí agora só ia selecionar se eu colocasse um span no meio do caminho. Aí eu só seleciono essa que é a que tem o span, entendeu? Então eu posso ser super específico no meu CSS, como eu posso ser também, entre aspas, desleixado. E eu gosto sempre de deixar as possibilidades um pouco mais abertas. Dependendo do caso, isso aí vai ser depender de caso a caso. Mas eu, geralmente, quando eu vou selecionar, se não for uma coisa muito específica, geralmente eu vou fazer essa seleção assim. A não ser que eu queira uma coisa bem específica assim. Mas nesse caso aqui, ó, toda filha que tiver dentro do pai, quer dizer que eu vou selecionar toda essa hierarquia aqui, porque todas elas têm a classe filha. Então, vai ser todas... eu fui salvei no navegador. Então, vai ser todas essas filhas aqui. Esse é o seletor de descendente aqui. Dois outros seletores aqui, eu tô achando que eu vou deixar um pouco... vamos falar na próxima aula, que já tem muita coisa aqui. Não, na próxima aula a gente fala mais um pouco de outros seletores. Tava editando essa aula aqui agora e eu percebi que o conteúdo é mais denso do que eu te falei no começo da aula. É super denso. Se você precisar de assistir mais de uma vez, volta e assiste mais de uma vez. Como eu te falei, esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Então, na próxima parte, a gente continua falando dos seletores
básicos do CSS, como eu expliquei para você. Então, até a próxima aula.